Boa tarde aos irmãos e irmãs do Núcleo Espírita da Polícia Militar, o NEPOM. Aí é esse núcleo de grandes amigos, né? Estamos aqui nesta tarde para conversarmos um pouco sobre os postulados da doutrina espírita e que as bênçãos de Deus e que o amor do Cristo estejam sempre a nos acompanhar, a nos guiar, a nos iluminar nesta tarefa magnífica. Hoje vamos abordar a questão de pensamento e saúde. E pensamento e saúde, quando nós estamos aí diante de quadros seríssimos, né? Envolvendo essa massa mental humana, nesse momento de pandemia, nesse momento de tantas adversidades, e quadros da falta de saúde muito constante, a saúde sendo realmente congestionada, sendo realmente usurpada em uma grande demanda pela imprevidência humana. E nós vamos abordar de um modo coerente, de um modo simples, porém elucidativo, para que nós possamos saber nos conduzir, principalmente nos momentos de maiores dificuldades, né? Que exige mais perseverança, que exige mais postura de definições, que exige que nós tenhamos o domínio sobre as nossas atitudes. Vamos utilizar para abordar essa temática, pensamento e saúde, os recursos vindos das obras básicas da doutrina espírita e também das obras subsidiárias. E nós procuramos direcionar esta questão pensamento e saúde muito para um texto contido lá no livro de Joana de Ângeles, né, do espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, que é o livro que tem o título Dias Gloriosos. E tem lá neste livro várias menções do espírito Joana no que tange ao aspecto da condição de saúde dos indivíduos. E eu peguei uma partezinha de um texto do livro e que nos traz a seguinte mensagem. Joana assim se postula, com muita veemência, com muita clareza e, diga-se de passagem, com muita procedência. Então ela nos traz dizendo o seguinte: a mente nesse mister, como noutros, desempenha papel relevante em relação à conduta, porque dela, no caso da mente, procedem todos os programas a que o corpo se submete. Olha que afirmação importantíssima, para todos nós.
a sua ação, quer dizer, a ação da mente, eficiente, transmite-se através de ondas. Ondas. Ela está falando o quê? De propagação. Ondas, ela está falando de quê? De energias sutis. Ondas são energias, e energias na forma mais sutilizada, né? Então, de ondas que alcançam as delicadas engrenagens dos neuropeptídeos. Ela já entrou na questão biológica, propriamente dito. Aliás, bioquímica, vamos para lá. Quando ela está falando de neuropeptídeos, ela está o quê? Citando substâncias químicas que são produzidas e liberadas por células cerebrais, por células que estão no cérebro. Ora, o cérebro é formado por quem? Que tipo de célula? Neurônios. Por isso, quando nós falamos a massa cinzenta, nós estamos falando o quê? Do corpo neuronal. As células com seus corpos, os seus corpos, né? O neurônio com seus corpos, formam aquela massa cinzenta do encéfalo. Então, olha o que ela está dizendo. Essas ondas, né? Essas ondas que alcançam as delicadas engrenagens dos neuropeptídeos. Os neuropeptídeos estão sendo produzidos pelas células cerebrais. E que ondas são essas? Que ondas são essas que vai mexer nos neuropeptídeos? Nós vamos ver. E que chegam aos neuropeptídeos, que se ramificam pelos diferentes sistemas. O que é isso que ela está dizendo? Do corpo neuronal que está contido em nossos encéfalos, sai o quê? As ramificações, os chamados axônios, não é? Para interligar todos os outros órgãos, todos os sistemas onde vai acontecer os estímulos nervosos. Então ela está dando uma aula de anatomia e de fisiologia. E aí ela fala de que esses neuropeptídeos que se ramificam pelos diferentes sistemas nervosos central, sistema nervoso central, imunológico, endócrino, que se interdependem, que esses sistemas se interligam, comunicando-se com todos os demais departamentos celulares da organização somática. Quer dizer, com todos os departamentos da organização celular que compõe o quê? O corpo físico. Organização somática é o corpo físico. Então, Joana está nos falando do poder da mente, da ação mental. A ação mental que transmuta-se em ondas que atinge o quê? Substâncias em nossos organismos. No caso, os neuropeptídeos. E esses neuropeptídeos, que são enzimas, irá sofrer a qualidade da ação, da propagação dessas ondas. E como é que essas ondas chegam? Olha que responsabilidade. Olha como nós podemos danificar nossas vidas ou edificá-las cada vez mais. Aí ela vai, na sequência do texto, e fala: o cérebro, sob o comando da mente, já está falando para a própria ciência, porque quando nós olhamos os materialistas, nihilistas, né? Toda a reação
que o sistema nervoso central comanda, ele vê como o cérebro o autor de tudo. Não conhecem de que o cérebro, ao agir, está exercendo um efeito e não é a causa. Olha como isso é muito importante. Serve para nós mesmos. Que muitas vezes estamos aí porque não sei o quê, porque o cérebro é um grande órgão, importantíssimo do corpo humano, mas ele não elabora. Ele não elabora, ele transmite aquilo que imputam a ele, por esses mecanismos. Então nós vamos mais adiante. Ela então diz: o cérebro, sob o comando da mente, responde conforme o gênero de ordem que recebe. Então o cérebro, ele não é causa, ele é efeito, contribuindo com enzimas, olha, substâncias que estão em todos os órgãos do corpo humano, né? Contribuindo com enzimas estimuladoras da saúde, ou toxinas, que irão destruir os sensíveis equipamentos da maquinaria orgânica, emocional ou mental. Este é um breve conceito profundo e eficiente retirado de um texto do livro de Joana de Ângelis. Imaginemos, pessoal, de que a saúde que nós tanto almejamos está no alcance de cada um de nós. Está dentro das nossas mãos. E se a perdemos, se a tornamos frágil, claudicante, é sem sombra de dúvida pelas nossas fragilidades morais, nesta ou em outras. Porque vocês já poderiam estar dizendo: Antônio, e aqueles que nascem já doentes? Aí é onde nós vamos ver que tudo isso se encaixa dentro do contexto da criatura humana como um ser imortal. E é onde então nós precisamos nos conhecer para poder explicar a questão do hoje e entender melhor ainda a questão do ontem e sermos muito mais fortes nas nossas determinações de servir ao bem. Meus caros, quando nós buscamos entender a questão envolvendo pensamento e saúde, passa pelo crivo desta rápida análise. É onde nós vamos ter necessidade de sabermos realmente quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que tantas situações nos atingem. É aí que a necessidade de nos conhecermos como criaturas integral. Criatura integral no seu aspecto de constituição humana, para podermos ter a certeza de como esse mecanismo de mente, de pensamento e mente age na qualidade da nossa saúde. Então, na hora que nós
buscamos o conhecimento de quem somos, como espíritos imortais. Precisamos ter a consciência da nossa constituição humana, como espírito criado por Deus. É o princípio inteligente, é o ser imaterial. Se ele é um ser imaterial e vai ocupar um espaço na materialidade, ele precisa se adequar. E é onde o espírito necessita de quê? Das suas energias capazes de conectar sua natureza imaterial de espírito à natureza material do mundo físico, do corpo físico que ele irá ocupar. E esta energia, é este intermediário entre o espírito e o corpo físico, que é o seu perispírito, energia sutil que ele, ao ser criado por Deus e para poder buscar a condição da vida física de um mundo material, ele precisa elaborar com o seu pensamento, porque é ele que pensa. Somos nós, espíritos, os seres pensadores, pessoal. E com o pensamento, o espírito retira do mundo que ele vai existir pela primeira vez, né? Lá na encarnação, a sua porção energética, o fluido cósmico, e elabora o seu perispírito. Matéria que vai estar sutilizada para poder se assemelhar à sua natureza de espírito. E então ele passa a ser espírito, princípio inteligente, devidamente individualizado pela energia perispiritual. Energia essa que irá acompanhar o espírito vida fora, sofrendo, olha, a depuração que o espírito realiza. A proporção que o espírito vai se depurando no seu contexto de evolução, as suas energias perispirituais tendem a se depurar e se tornar tão compatíveis com a natureza do espírito. E são essas energias que proporcionam ao espírito chegar ao mundo físico e atuar como nós atuamos. Porque se nós não tivéssemos perispírito, não estaríamos aqui fazendo o que estamos fazendo. Porque as naturezas seriam incompatíveis. A natureza imaterial do espírito e a natureza densa, palpável, ponderável da matéria não se adequariam. Embora a matéria perispiritual seja a mesma da matéria densa, mas só que ela vibra em um outro padrão atômico molecular que lhe dá a sutileza do corpo em relação ao corpo físico. E aí, quando o espírito, já portador da sua individualidade, ele está pronto para a existência física. Quando ele já elaborou a sua individualidade, o seu perispírito, Deus lhe passa os atributos magníficos. O pensamento, o livre-arbítrio, a sua inteligência já alargada para se moldar ao progresso de consciência. Tudo isso é o momento auspicioso na vida de todos nós, porque vamos buscar o quê? A existência física. No seu primeiro momento, como já falamos, a encarnação. Subsequentemente, a reencarnação. As reencarnações virão tantas vezes sejam necessárias para o nosso crescimento.
E o espírito, ele passa a ser princípio inteligente do universo, devidamente individualizado, e uma vez encarnado, ou depois reencarnado, ele passa a ser espírito, princípio inteligente do universo, devidamente individualizado e encarnado. Aí está a constituição humana, pessoal. E dentro deste patamar da constituição humana, nós vamos ter as nossas conquistas. Nós vamos ter aí as conquistas que serão os méritos que nós poderemos atingir pelos nossos feitos de dignidade, de transformação altruísta, de aperfeiçoamento moral. E quando assim procedemos, damos o direcionamento ao equilíbrio tão necessário para mantermos a questão mente e corpo tão harmonizado. Ora, nós vimos que é o espírito, o princípio inteligente do universo. E como tal, precisamos entender que o estado de saúde depende das nossas condições mentais. Aí é que vem o contexto magnífico dos nossos pensamentos. Se o espírito é o princípio inteligente do universo, é o ser que pensa. E como tal, o que é o pensamento na vida de cada um de nós como espírito? É o ato, o efeito de pensar, refletir, meditar. Isso é pensamento. É um processo mental. Se é um processo mental, ele vai ser elaborado a partir daquilo que se concentra em ideias. As ideias são nossas. E elas se manifestam por essa ostensividade de pensamento que vem por nossa mente. A mente, para o espírito, é a sede da manifestação do ser que pensa. Isso é mente, ouviu, pessoal? Mente é a sede da manifestação do ser que pensa. Se é a sede da manifestação do ser que pensa, nós precisamos estar atentos ao à qualidade daquilo que nós estamos elaborando como pensamento. Porque o pensamento, ele passa a ser o produto da nossa grande realidade. É como já falava o grande filósofo René Descartes. Penso, logo existo. E com toda a procedência. Ele está, em outras palavras, dizendo: o seu pensamento diz quem você é. O pensamento traz a qualidade daquilo que você elabora como ideias. E se eu trago um pensamento constante de ideias de adversidade, imaginem o que é que vai acontecer. Quando nós paramos para analisar a importância do pensamento, como ele se realiza e quais os seus resultados, nós podemos afirmar, pessoal, que conforme for a qualidade do pensamento,
o ambiente, nossas estruturas corpóreas, as situações que nos cercam, será boa ou ruim. Ou seja, nós estamos o quê? Ocupando espaço. Nós estamos envolvidos em energias. O que é o momento agora? Por que nós estamos respirando? Porque nós temos um contexto atmosférico que nos propicia respirar pelas necessidades biológicas que somos portadores. O peixe sobrevive lá na água, porque o ambiente biológico próprio para aquele organismo. Então, nós estamos cercados sempre de um contexto material e sabemos o quê? Que matéria é energia. E se meus pensamentos eles se transmutam, como Joana falou, de forma sutil, ela está dizendo o quê? Que com o pensamento eu estou agindo sobre energias. Aí vem a pergunta para todos: qual é a constituição humana? Espírito, princípio inteligente. E ele está no mundo físico devido a quê? A uma energia sutil chamada perispírito. Então, se ele que pensa, o espírito pensando, quando ele pensa, ele está agindo sobre o quê? Sua energia perispiritual, que está ligada a quem? Ao corpo físico, para nós nos manifestarmos. Ora, se o meu pensamento se propaga através de quê? Do contexto energético. E qual é a energia que está mais próxima do espírito, proporcionando a se propagar? As nossas energias imortais que irão nos acompanhar a vida fora. Então, a primeira ação dos nossos pensamentos é sobre quem? Nós mesmos. E depois saímos o quê? Nos interligando com outros que vibram naquela mesma energia. Então vocês comecem a perceber como nós podemos dar a qualidade de saúde que nós estamos tanto a querer e a almejar. Através dos nossos pensamentos está aí uma manifestação mental muito forte, pessoal. Muito forte. E que precisam ser muito bem trabalhadas, educadas, por atitudes dignas, por exemplos ordeiros, por princípios de virtudes mesmo. Porque na hora que elaboramos os nossos pensamentos e que imputamos como uma ação mental, esta ação mental, porque a mente é a sede da manifestação do ser que pensa, minha gente. E se ela é a sede da manifestação do ser que pensa, na hora que nós explodimos as nossas ideias, os nossos pensamentos, as nossas imaginações, nós estamos o quê? Jorrando ações mentais sobre as energias, sobre o nosso perispírito. E como tal, essa ação mental passa a ser o quê? O chuveiro da alma. Aquilo em que pensais firmemente cairá sobre vós mesmo. Porque é a qualidade do pensamento envolvendo
A energia ela não é boa nem ruim, ela toma a forma dos nossos pensamentos. E, consequentemente, neste mecanismo nós estamos a nos libertar ou a nos escravizar pelos danos que geramos. Ou vamos nos encarcerar, criar as algemas atreladoras da dor, do desencontro, do queixume que instalam as patologias tão adversas. E dentro desse mecanismo, né, acionando com os nossos pensamentos, a energia que está em volta de nós, a energia que nos acompanha, que é o nosso perispírito, nós criamos níveis energéticos. Níveis energéticos. Por isso é que precisamos estar vibrando no bem sempre. Pessoal, nós estamos vendo aí agora, né? Divaldo foi submetido a uma intervenção cirúrgica e que, diga-se de passagem, a intervenção cirúrgica para fixação de segmentos vertebrais, que em pessoas mais jovens é às vezes muito complicado e de resultados não satisfatórios, que envolve uma série de demandas, inclusive o estado emocional e psíquico dos indivíduos, de fundamental importância. E o que nós assistimos aí agora? O grande exemplo de Divaldo. Não é que Divaldo seja santo, não é que Divaldo seja preferido, mas é que Divaldo professa aquilo que ele mesmo experimenta, aquilo que ele diz. E o seu equilíbrio mental é tão magnífico, assim eu estive observando neste contexto aí da patologia, que o pessoal colocou Divaldo para a cirurgia, nas avaliações, encontraram a resposta orgânica de Divaldo correspondente o quê? A uma pessoa da faixa etária da faixa dos 40 anos. Uma pessoa de 93 anos de idade. E em menos de 72 horas, Divaldo estava tendo alta. Aliás, em menos de 48 horas já estava tendo alta da UTI. A UTI não significa estar deplorável, é sempre o ponto para poder organizar o paciente melhor ainda e observar essas organizações. E ele manteve-se tranquilo. Isso reflete a qualidade do pensamento e a ação mental do indivíduo. É um grande exemplo. E Sr. Divaldo pode fazer isso? Cabe a qualquer um de nós termos a consciência do que nós estamos gerando. Não é entregar na mão de Deus, porque eu acredito em Deus, eu acredito em todos os santos, vai resolver. Não é assim, não. Eu acredito em Deus e Deus me dá os mecanismos, os recursos para eu exercitar esta crença, esta confiança, fazendo a minha parte. E o que é fazer a nossa parte? É procurar nos corrigirmos, é procurar evitar as situações deploráveis, inibir o ódio, o orgulho, o egoísmo, situações tão mesquinhas que nos atrela
de modo de consciência e reflete uma mente, às vezes, doentia. E as patologias já se iniciam aí. Como é que nós podemos pensar em saúde com atitudes dessa natureza? E nós, então, precisamos conhecer o mecanismo da saúde e que todos podem desenvolver na hora que cuidarmos de nós mesmos. Conhecendo essa estrutura que a ciência hoje está caminhando, eu digo que acentuadamente, para poder entender, porque ela hoje já não tem mais dúvida de que existe algo além do somático. E é este algo que dá as cartadas, que dá a ordem. Não é o cérebro puro e simples. O órgão sofre os efeitos de algo que não está no órgão. Imaginem vocês. E nós temos esse recurso e olvidando tanto. Esquecemos, abdicamos e não procuramos fazer o que precisamos fazer. E esses níveis energéticos, eles podem nos traduzir, né, a situação marcante da condição que nos cerca, pessoal. A partir das considerações contidas na questão 95 do Livro dos Espíritos, onde é ressaltada a seguinte abordagem: a ação do livre-arbítrio de cada um de nós, agindo sobre a plasticidade do perispírito, porque o que é essa plasticidade? Porque o perispírito, sendo energia sutil, ele tem o quê? Uma plasticidade. É como os gases, uma hipótese. Vamos fazer aqui uma analogia grosseira, né? Grosseira. Eu tenho um bloco aqui de gelo, né? E aí eu pergunto: o que é esse bloco de gelo? É um líquido condensado, um líquido, né? Solidificado, melhor dizendo. Solidificou. Aí eu deixo ele mudar a temperatura e ele volta a ser o quê? Líquido. E quem é esse líquido? Água. Então a água, o gelo, a pedra, eu digo é água. Está solidificada. E aqui eu digo é água, na forma líquida. Assim, podemos tomar como analogia o nosso perispírito. Na hora que a energia perispiritual está condensada, está aí a massa do corpo físico. Mas esta mesma energia, que é a matéria, esta mesma matéria, na hora que ela começa a se desprender, ela vai para a forma fluídica, sutil, alterou o seu contexto atômico molecular. E o perispírito é o que ocorre, né? É a ação, né? Com a ação do livre-arbítrio, que é a vontade nossa de agir, de intervir, de arbitrar, né? Agindo sobre essa plasticidade do perispírito, cria diversos níveis energéticos, ouviu, pessoal? Então, o perispírito, como energia, vai sofrer. É aquilo que Joana falou lá no início, na introdução. A ação mental, propagando energias sutis, que vai acionar os neuropeptídeos que estão sendo produzidos em nossas células cerebrais. Mas como é que isso vai acontecer? Eles são acionados
o mecanismo das energias sutis, vinda pelo perispírito. E o perispírito, sofrendo o impulso da qualidade dos nossos pensamentos, vai criar os diversos níveis energéticos. Vai criar as imagens fluídicas. Então, quando às vezes nós falamos de que o indivíduo está irado, que coisa, um aspecto, o sujeito ficou transformado. Que aquilo, imaginemos a carga mental de toxina que esse indivíduo estava projetando a nível de seu perispírito, que refletiu no corpo físico em uma deformação severa. Assim são os nossos comportamentos, pessoal. Comportamentos esses que, agindo sobre essa plasticidade, cria esses níveis energéticos, originando essas imagens fluídicas, e que é denominada por alguns autores, alguns observadores, como corpos fluídicos. E o que são os corpos fluídicos? Aí nós vamos ver, é o perispírito vibrando conforme a ação mental. E nessa ação mental nós vamos estar o quê? Agindo sobre o perispírito, que vai se refletir aonde? Se ele está ligado ao quê? Ao corpo físico, vai se refletir no corpo físico, onde ele está vinculado, onde eles têm as suas terminações. Então o perispírito, quando ele se apresenta sofrendo esta ação mental, passando pelo princípio dos centros de força, que nós conhecemos, desses centros de força, distribui para o corpo físico, para os órgãos do corpo físico. É o chamado duplo etéreo. O corpo mental é onde o perispírito apresenta aquilo. É o nível que serve para expressar o nosso pensamento. É onde vai estar o quê? Atuando sobre os neuropeptídeos para desencadear mecanismo benéfico ou mecanismo de toxinas, conforme for a qualidade dos nossos pensamentos. Olha onde está o pensamento e a saúde, pessoal. Nós vamos observar o corpo mental servindo para pensar, o corpo astral manifestando as emoções, os desejos e os sentimentos. E tudo isso, tem uma demanda que é o corpo físico. É o corpo físico, o envoltório grosseiro que serve de instrumento para o espírito cumprir com os desígnios de Deus no que tange ao processo reencarnatório. E ele, através do perispírito, vai refletir os danos dos nossos pensamentos, ou as virtudes dos nossos pensamentos, com o equilíbrio, como nós falamos aí agora, do exemplo de Divaldo. Nós vamos observar que pensamento, mente e corpo passa a ser em nossas vidas, pessoal, o mecanismo de saúde ou de doença. E nós precisamos mudar as nossas atitudes. Já é conhecido que quando se tem um pensamento, o cérebro produz substâncias neuropeptídeas. Isso estou falando de ciência, e que Joana já tinha abordado. E que esses neuropeptídeos abrem
o que se poderia chamar de janelas para a atuação de sentimentos. Vou mais adiante, quando nós temos o conhecimento dentro da ciência de que pesquisas indicam que os neuropeptídeos podem fornecer a chave para um entendimento da química da emoção do corpo. Imagine, ele vai ser o quê? O transmissor daquilo que lhe ordena. Então, a ciência está procurando encontrar esse mecanismo quando nós sabemos, quando nós temos a ciência espírita, que nos dá esse respaldo, e que quando nós buscamos a ciência da academia e que trazemos para ela o conceito e a compreensão da ciência espírita, tudo se esclarece, tudo se ajuda. E nós ainda estamos o quê? Procurando, divagando com as nossas realidades. E é onde nós precisamos saber que pensamento, mente e corpo se torna um mecanismo de saúde ou de doença. E com o mecanismo de saúde, pessoal, o pensamento, ele vai nos trazer o resultado de uma manifestação equilibrada de nós como espírito, em saúde. A saúde é o resultado do nosso ponto de equilíbrio. Então, saúde é um estado biopsíquico, sócio, espiritual e religioso em equilíbrio. É o mergulho no mundo íntimo do âmago de cada um de nós. E quando assim procedemos, é a consciência despertada pela verdade na prática das boas ações, pessoal. E esta verdade, que encontra ressonância e adquire um brilho interior tão grande, que nós sentimos realmente a grandeza de cuidar do espírito e do corpo. Aí está, pessoal, a nossa mensagem sobre pensamento e saúde. Façamos as nossas reflexões e possamos agradecer a Deus pela oportunidade de ter a condição de intervir e de proporcionar melhores dias, menos dores e mais equilíbrio na condução da vida. Que as bênçãos de Deus e que o amor do Cristo estejam sempre a nos amparar e nos assistir agora e sempre. Muita paz e um grande abraço, eu digo um grande teleabraço para todos vocês. Fiquem com Deus.